Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do divino e amado Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E é com grande alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, no intuito de darmos continuidade ao trabalho de divulgação doutrinária da Casa Alta de Souza, do NEAS, e hoje daremos continuidade ao nosso estudo, que foi proposto, através das reflexões que faremos no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. É a parte terceira, que trata das leis morais, e esse capítulo 6 ele vai falar da lei de destruição, que vai abordar nas questões 728 a 736, da destruição necessária e da destruição abusiva. Então, antes mesmo de iniciarmos dentro do conteúdo, eu gostaria de convidar a todos que nos seguem neste instante para que possamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos uma prece. Deus Pai, de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre dos Mestres, queridos mentores espirituais, aqui mais uma vez nos encontramos para darmos seguimento nos estudos trazidos pelos Espíritos, que possamos ser um instrumento adequado para as reflexões, Senhor, que serão trazidas. Envolva a todos nós nas Tuas vibrações, Pai, de amor, de equilíbrio, de misericórdia, que possamos receber através das vibrações de luz e paz todo o amparo necessário e que possamos estar sim atentos a tudo que será abordado neste instante, para que possamos transformar, trabalhar a nossa reforma íntima. Que a Tua luz, Pai, que o Teu amor possa envolver a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. E dando andamento no conteúdo que foi solicitado a nós observamos dentro desta terceira parte, do Livro dos Espíritos, que trabalha as leis morais, esse capítulo 6 que fala da lei de destruição. E pode parecer até estranho, dentro de um capítulo, de uma parte do Livro dos Espíritos que trata das leis morais, existir uma lei de destruição. Mas como assim lei de destruição? Se observarmos também nesse capítulo, vai estar lá a lei de conservação. E como é que pode, Então, hoje nós vamos transcorrer sobre essas questões para esclarecer um pouco sobre o que os Espíritos nos propõem a respeito dessas questões. Então, nós vamos buscar, o nosso objetivo hoje é buscar esclarecer a finalidade dessa lei de destruição existente na natureza e tentar estabelecer a diferença entre a lei de destruição e a lei, a destruição, a diferença entre destruição necessária e destruição abusiva. Mas antes mesmo de abordarmos o tema, é importante a gente entender o que significa destruição. Então nós fomos pesquisar para saber
né? Qual é o significado de destruição? E lá no dicionário online, nós observamos que a palavra destruição, né, o significado é ação ou efeito de pôr abaixo o que está construído. Demolição. Ação ou efeito de tirar a vida. E aí essa parte já nos interessa um pouco mais, tem mais a ver com o que vai ser trabalhado, né? Eliminação, exterminação, morte. Então nós vemos que esse termo destruição, esta palavra destruição, ela está relacionada justamente com o extermínio, com a extinção, com a morte. Mas então qual é a finalidade da lei de destruição em nossas vidas se nós temos a lei de conservação, né? O que se deve entender por lei de destruição? Será que o Espiritismo ele vai falar, ele nos esclarece sobre essa questão da lei de destruição? Com certeza, né, meus irmãos? O Espiritismo, ele esclarece as nossas dúvidas, desde que nós estejamos dispostos, né, a nos desdobrar sobre esses ensinamentos, a pesquisar, a ler, a estudar. Então, nós vamos sim obter respostas para essas nossas dúvidas, para as nossas incertezas, para as nossas amarguras. Então, a doutrina dos espíritos, ela está aí justamente para isso, para nos auxiliar. E a primeira questão, a questão 728, Kardec indaga aos espíritos, Allan Kardec, né, o codificador da doutrina dos espíritos, ele questiona, ele pergunta aos espíritos: é a lei da natureza a destruição? É lei da natureza a destruição? Então ele já inicia, né? Faz parte das leis divinas, porque a lei da natureza é a lei divina, né? E os espíritos os esclarecem Allan Kardec e a todos nós, que preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Vejam que resposta maravilhosa os espíritos nos dão. Então, o que nós entendemos por destruição, como destruição, os espíritos nos esclarecem que é um processo natural, né, que é uma transformação, uma renovação, uma melhoria dos seres vivos. E aí a gente começa a pensar nas questões, né, que envolvem a destruição, né, e quando a gente fala, né, destruição, o que nos vem à mente foi um fato que ocorreu em 2004, se eu não me engano, né, que foi aquela tsunami, e uma série de outros fatos que vão acontecendo, como queimadas, né, se bem que em alguns casos, na questão das queimadas, a gente sabe que existe um processo natural, mas existe também aí um processo provocado, né? Então nós vamos abordar isso um pouco mais à frente. Mas nessa questão específica do tsunami, como também do tornado que houve, né, há um tempinho atrás, há pouquíssimo tempo atrás, né, lá se não me engano, nos lados do Rio Grande do Sul, né, que aqueles ventos fortes, né, derrubaram casas, causou aí uma série de danos, né, materiais. Então a gente começa a observar e tenta buscar um entendimento para esses fatos. Por que isso acontece? Então a gente percebe que a natureza, né, a ação natural se fazendo para que haja uma transformação, para que haja uma renovação. Então, quando nós estamos envolvidos em situações destas natureza, né, nós observamos que existe ali uma movimentação maior de solidariedade, de ajuda, somos mais amorosos, temos mais compaixão. E aí
através desse processo doloroso, através dessas situações naturais, vai acontecendo a melhoria dos seres vivos, como os espíritos nos esclarecem. E aí não tem como nós não trazermos para a atual situação que estamos vivenciando, que estamos passando, a questão da Covid-19, né? Foi uma transformação grandiosa na vida de todos os seres, sem exceção. Em todos os cantos, né, do planeta, no nosso país e nos países irmãos, nós vivenciamos mudanças rigorosas na nossa maneira de ser no dia a dia, nos costumes que havíamos desenvolvido até então. Ainda hoje, vivemos de certa forma, né, isolados, buscando, né, seguir com o isolamento social, pois ainda não se tem de fato uma cura, né, para esse vírus. E, em decorrência desse vírus, a vida de todos nós tomou assim um rumo totalmente diferente. Fomos levados a estarmos em um contato maior com os nossos familiares, com o nosso lar, de certa forma. Passamos a conviver com as coisas básicas, né, com o necessário mesmo, sem o supérfluo. E aí eu digo um exemplo, né, de coisas supérfluas que são necessárias, mas muitas vezes a gente dá mais importância para certas coisas, né, para essas certas coisas, do que deveríamos. Então aí a gente pode trazer, né, como exemplo as questões do cuidado com o corpo, o cuidado excessivo com o corpo, porque a gente está falando da questão do excesso, né? Então, muitas vezes a gente se dedicava muito mais a cultuar o corpo, a beleza exterior, né, do que, de fato, cuidar do espírito, né, nos ligarmos a Deus. E aí vem a questão do isolamento social para nos mostrar o que de fato é importante. E nos faz, além disso, aprender a utilizar ferramentas que até então, para muitos de nós não dávamos a devida importância, ou utilizávamos da maneira mais trivial, né? Apenas para nos comunicarmos, ver alguma coisa de interesse, coisas do tipo. E aí descobrimos que através desta ferramenta, né, através das redes sociais, da internet, nós também podemos dar andamento às nossas atividades. E devemos dar andamento às nossas atividades. Nós estamos observando que as atividades, elas estão seguindo e atendendo ao público que realmente necessita, não desmerecendo as outras pessoas que frequentam a nossa instituição de forma nenhuma. Mas estamos conseguindo abranger, digamos assim, de forma maior a muitos outros irmãos que também necessitam, como todos nós. Nós vemos mudanças de comportamento, atitudes, nós vemos pessoas se doando, né, doando do seu tempo, ouvindo, tentando contribuir mais, né, em prol do semelhante, levando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Através das redes sociais, nós estamos chegando a muitas pessoas e, através das solicitações que estamos fazendo, estamos recebendo esse retorno para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Então vejam que, através de um processo natural, para a nossa melhora, e aí é onde entra a questão, né? Para a melhoria dos seres vivos,
Talvez antes desse processo, né, do isolamento social, da pandemia, muitos ainda não tivessem despertado para a importância de auxiliar ao semelhante. E aí, com a vinda da pandemia, nós que reclamávamos, né, que não tinha tempo para nada, passamos a ter este tempo. Mas será que estamos aproveitando este tempo de forma saudável? Eu acredito que muitos sim estão. Muitos outros ainda talvez não tenham percebido a importância deste tempo, deste processo de transformação natural que estamos vivenciando. Mas mais à frente nós vamos continuar abordando, né, sobre essas transformações. Então a doutrina espírita, ela vem sim mostrar uma nova vertente, né, uma outra vertente para a questão da destruição, que não é aquele sentido de acabar, de extinguir, de morte, né, como foi trazido lá no conceito, e sim a questão da transformação, da renovação, como eu falei. E não tem como a gente falar nessa questão da transformação, da renovação, e não lembrar, né, do processo de metamorfose das borboletas, que é um processo lindo, né? Então, a borboleta põe os ovinhos na folha, né, ela escolhe, vejam como é belo o processo da natureza, né? Ela escolhe uma folha que possa sustentar, né, aquela quantidade de ovos, que não vá se partir, né, não vá quebrar, e ali ela deposita seus ovinhos. E aí, com o passar do tempo, aqueles ovinhos vão eclodir e a lagartinha vai sair dali. E essa lagarta, que muitas vezes nos parece, né, feia, né, que causa aquele arrepio, muitas delas até em contato com a pele pode queimar, ela vai passando, ela vai vivenciando etapas na sua caminhadazinha ali evolutiva e ela vai se transformando. Chega um determinado momento que ela vira um casulo e passa um período ali, fechadinho naquele casulo, para depois, com todo cuidado, aquele casulo vai se abrindo e dali sai uma belíssima borboleta. Mas se nós, homens, esse é o processo natural, é a destruição natural, né? Ela sofreu ali as intempéries do tempo e se transformou. Mas se nós acharmos de auxiliar nesse processo, e aí eu lembro de uma historinha, né, que eu ouvi há um tempo atrás, que uma criança, um rapaz, observando a borboleta ali, a lagartinha ali naquele processo de abrir, de sair do casulo, se condoeu com a situação e com toda a boa intenção quis auxiliar a borboleta ali naquele processo. E ele foi e abriu, cortou um pouquinho mais o casulo para que ela pudesse se libertar com mais facilidade. Ou seja, ele causou uma ação, ele interferiu no processo e ela não teve nas suas asinhas a força necessária para que ela pudesse alçar o voo necessário. Então, muitas vezes nós fazemos isso. As situações, as dificuldades, né, as transformações, elas nos chegam e nós queremos interrompê-las, nós queremos cessá-las. Só que muitas vezes não compreendemos que elas nos são necessárias para que a gente possa desenvolver a força, a energia, a coragem, a fé para dar seguimento àquele processo. As espécies que se destroem por necessidade de se alimentar, né? Então nesse trecho do capítulo, ele fala dessa questão, a gente recorda essa questão dessas espécies que buscam um destruir o outro para a sua alimentação. É muito comum a gente ver isso na vida selvagem, né? Uma presa e um caçador. E aquele caçador vai, pega aquela presa para se alimentar. Se a gente observar esse processo da natureza,
a gente vê que esses animais, eles não destroem a esmo por destruir. Não, eles destroem para atender uma necessidade, que é a necessidade da alimentação. Saciada essa necessidade, eles não destroem. Então, tudo segue um ciclo ali dentro da normalidade. Mas e nós? Será que nós também seguimos esse ciclo desta forma equilibrada para atender apenas a uma necessidade? Então é outro ponto, né, que nos chama aí a atenção. São ciclos, né, são etapas que vivenciamos para que a gente possa evoluir, né? A gente observa isso, né? Então a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Nós já nascemos, né, e sabemos disso, né? Isso nos é passado. Mas aí quando é que a lei de destruição deixa de ser natural e passa a ser abusiva? Existe esse processo? Existe. Como eu disse, nós, homens, quando excedemos, quando abusamos, a gente está saindo da lei de destruição necessária para adentrar na questão da destruição abusiva. E essa destruição abusiva, ela não está prevista na lei natural, desculpa. Não é uma lei de Deus. Porque ela vai colocar em risco a nossa vida e a vida do planeta. E dentro da questão 729, Allan Kardec pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Bem interessante, né? Eu vou repetir a pergunta. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, para que a gente possa se regenerar, para que a gente possa evoluir, se faz necessário a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Se eu preciso da destruição, porque eu estou, né, envolvido pela natureza dos meios de preservação e conservação. Então é justamente para que a destruição não se dê antes do tempo. É a resposta que os espíritos nos dão. A fim de que a destruição não se dê antes de tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Maravilhosa resposta. Esclarecedora também, não deixa dúvidas, né? Nós observamos que essa resposta, ela não deixa aquela dúvida ou aquela incerteza, aquela insegurança. E se pararmos para pensar, para observar, ele fala que é para que a gente não se dê, né, que a destruição não se dê antes de tempo. E aí eu pensava na questão daqueles nossos irmãos que não conseguiram, né, ter força para resistir às provas terrenas e acabaram cometendo suicídio. Eles interromperam antes do tempo a oportunidade bendita da reencarnação. Por que geralmente isso acontece? Então, são vários os fatores, são várias as situações que nos levam, né, a questões relacionadas ao suicídio. Mas uma das questões, né, que mais favorece, né, a essa questão do suicídio é acharmos que a nossa vida, a verdadeira vida, é agora, é aqui, que é este momento. E quando a gente se liga mais a essas coisas da matéria, a gente não consegue observar, olhar em volta e vislumbrar uma solução,
uma luz no fim do túnel, como a gente costuma dizer. A gente acha que aquela problemática, ela não vai ter solução. Não vamos conseguir suportá-la. E achamos que a morte, que a destruição, né, que vai extinguir, que vai exterminar, vai resolver o problema. Só que nós nos enganamos, porque nós estamos abreviando a oportunidade bendita que Deus nos concede antes do tempo. E com certeza estaremos agravando ainda mais as nossas dores e os nossos sofrimentos. Pois, como interrompemos antes da hora, nós vamos passar por um processo de dores, de sofrimentos, até nos lembrarmos, mais uma vez, do amparo da espiritualidade amiga, do amparo de Deus, e sermos acolhidos através deste amparo, para assim nos reorganizarmos e ter uma nova oportunidade através da reencarnação. Também relacionado, né, com essa questão, nós vemos a questão das guerras que nós provocamos, na questão da poluição. E aí a gente começa a observar que essa destruição abusiva, ela se dá justamente pela nossa falta ainda de entendimento, pelo nosso estado ainda de ignorância, porque nós provocamos as guerras. Nós ainda não compreendemos que este grande planeta que nos acolhe, que nos recebe, é a nossa casa e que nós devemos cuidar desse planeta, desta nossa casa. Então a gente provoca a poluição, a gente provoca os desmatamentos, né, que acaba através desses desmatamentos, nós vamos estar aí causando a destruição de vários reinos animais, vegetais. A questão do poder, porque isso se dá através da questão do poder, a vaidade, os interesses financeiros. Então, construímos em locais inadequados, em locais que não deve haver habitação, mas a gente constrói. E eu me lembrava da questão que há um tempo atrás no Rio de Janeiro, havia lá uma construção indevida e eram vendidos, né, lotes de terras ali, casas eram construídas e vendidas. E se não me falha a memória, até aconteceu de desabar. Por quê? Porque foi construído em local inadequado, que não deveria haver construção. E geralmente quando vem a chuva, a gente fala assim, a chuva destruiu, a chuva acabou com tudo. A chuva, nós sabemos que existe o tempo dela e sabemos da necessidade da chuva, nós precisamos da chuva. Faz parte, é um processo dela. Mas por que vem juntamente com a chuva a destruição? Por conta de todas essas questões que eu disse. Nós jogamos o lixo no local inadequado, entupimos as vias, as canaletas, os bueiros, e quando a chuva vem, ela não tem para onde escoar. E aí vai acontecer o quê? A enchente, o transbordamento. Como nós construímos em locais inadequados, essa mesma chuva vem e arrasta. Então nós começamos a observar que a questão da destruição necessária, ela está diretamente relacionada, ligada a nós seres humanos, que não compreendemos, que não desenvolvemos a nossa moral, que vivemos ainda na intenção das coisas materiais. Quais são os proveitos que nós vamos tirar, quais são as situações que serão favoráveis a nós, e não pensamos no cuidado com o nosso semelhante, com o nosso planeta, com a responsabilidade que nós temos, porque
Nós que estamos aqui reencarnados, temos sim responsabilidades conosco e com os nossos semelhantes. E quando eu digo nossos semelhantes, eu não estou falando apenas daquele semelhante como eu, homens ou mulheres como eu, mas dos animais, dos vegetais, dos minerais. Precisamos ter este olhar fraterno para todos esses nossos semelhantes, para que o nosso mundo possa realmente se transformar num planeta de regeneração. É necessário que se faça com urgência a transformação moral, a transformação das nossas atitudes, para que a gente possa sim auxiliar nesse processo e não nos comprometer ainda mais através das nossas atitudes equivocadas, das nossas falhas, dos nossos erros. E só para complementar, né, esse raciocínio que foi desenvolvido até aqui, né, no livro Transição Planetária, né, psicografado por Divaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, logo no início ele traz um trecho que cabe muito bem em tudo isso que nós estamos trazendo, né? E eu vou ler aqui na íntegra para que a gente possa observar a importância dessa informação que nos é trazida no livro. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então é a isso que essas transformações nos chamam, para que a gente possa desenvolver, né, essa natureza moral, para que a gente possa compreender que devemos de fato trabalhar para que a justiça, o senso de dever, de ordem, de amor prevaleça, né, sobre as nossas imperfeições, para que haja esse processo de transformação. Então, vejam quanto é rico esses ensinamentos trazidos, né, pelos espíritos a todos nós. E na questão 730, Kardec pergunta, né, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, né, passando para essa vida melhor que ele diz, nos livrando dos males desta vida, né? E aí a gente vai ver que tem aí alguns nuances que precisam ser observados, né? Sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Se a vida futura, né, a vida na espiritualidade, como nós sabemos, é a verdadeira vida, né, nós vamos estar numa vida melhor, pois estaremos livres dessas dores, desses sofrimentos, desses padecimentos ao qual vivenciamos aqui, né, no plano terra, reencarnados. Né, por que a gente tem tanto medo desta questão da morte? E os espíritos nos esclarecem mais uma vez, né, dizendo que já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação, né, que se aproveite do tempo que Deus
lhe concede. Então é por isso que nós temos esse temor da morte, que mesmo inconscientemente, nós sabemos que nós precisamos realizar algo, que estamos aqui para realizar algo. Então é por isso que a gente tem esse temor da morte. Mas sabemos também que a verdadeira vida do espírito é na pátria espiritual, que aqui estamos de passagem para poder crescer, para poder evoluir moralmente, não só materialmente, né, mas principalmente moralmente. Precisamos sim das coisas materiais, necessitamos das coisas materiais, faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada. Mas o que nós devemos desenvolver, nos esforçar, trabalhar para desenvolver é a nossa moral, né, para poder seguir. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que fala, né, amar o próximo como a si mesmo, ele traz um trecho que aclara bem, né, muito importante para a gente, né, falando dessa questão do nosso desenvolvimento moral. Então, eu vou trazer alguns tópicos desse capítulo, porque como ele é muito extenso, não dá para abordar tudo aqui. E ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? Como nós podemos estar exigindo, né, dos nossos semelhantes, do nosso próximo, a benevolência, a indulgência, a dedicação, se a gente ainda não consegue oferecer isso ao nosso semelhante? A prática destes ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Então, quanto mais nós praticarmos, né, esses ensinamentos morais, mais nós estaremos nos libertando do egoísmo que nos causa a destruição abusiva, que nos conduz, né, à destruição abusiva. Quando os homens as tomarem, essas, né, virtudes, essas leis, né, indulgência, benevolência, dedicação, quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Então percebam, meus irmãos, que ao invés de ficarmos revoltados, queixosos, né, temerosos diante dessas situações que nos chegam, nós precisamos mudar a nossa forma de observar e buscar desenvolver o entendimento de que essas são situações que nós necessitamos para despertar, para desenvolver em nós essas leis morais, a evolução moral, a benevolência, a indulgência, o perdão, o amor, a solidariedade, a fraternidade. Observem quanto bem está sendo possível realizar nesse espaço que estamos confinados, que estamos isolados, confinados não, isolados socialmente. Então, essas causas naturais acontecem para acelerar esse processo em nós, para fazer com que a gente possa acordar para o que realmente importa. Vejam a maravilha e a beleza da misericórdia de Deus em nossas vidas, sempre nos auxiliando, nos orientando. Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Nós já falamos a respeito, né? É o remédio, né, ao lado do mal. Então a gente precisa, né, desse mal, o que a gente vê como mal, é para nós o remédio.
para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Senão a gente excede, a gente extrapola, a gente abusa. Então ele justamente vem para poder ter o equilíbrio, ter o contrapeso. E será que é idêntica em todos os mundos essa necessidade de destruição? Nós sabemos que quanto mais evoluídos, né, mais livres dessas questões, dessas tendências ainda inferiores, nós seremos. Então, ela vai guardar proporção com o estado mais ou menos material dos mundos. Ou seja, o planeta que nós habitamos, ele é a característica das nossas sensações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. O que nós emanamos é o que vai compor, constituir a atmosfera do nosso planeta. Então, se nós formos cada vez mais evoluídos, se nós desejarmos cada vez mais, né, a benevolência, a indulgência, a compaixão, então o nosso mundo passará a viver nessa atmosfera, né, de compaixão, de indulgência, de amor, de perdão. Então é característico aos seus habitantes. Muito diversas, né, são essas condições da existência, porque cada um de nós está em um patamar evolutivo diferente, alguns mais adiantados do que outros. Nós sabemos que existem várias moradas na casa do Pai, né? Então existem essas moradas mais evoluídas do que a nossa. Precisamos trabalhar para também conquistar essa evolução. E será que vai existir sempre entre nós essa questão, essa necessidade de destruição? Como eu disse ainda há pouco, ela vai se enfraquecendo, né? Essa necessidade de destruição, ela vai se enfraquecendo à medida que nós, espíritos, vamos nos distanciando, né? Nos libertando da matéria. Aí a gente pode observar, né, que para nós essas questões materiais, elas passam a ser como, a gente começa a ter horror a essa questão dessas destruições que provocamos, né? A gente vai desenvolvendo aí mais a questão intelecto-moral. Então a gente, determinadas situações já nos causam dor, sofrimento, horror, a gente fica chocado, né, em ver um semelhante passando pela fome, pela agressão, ficamos condoídos em ver semelhantes nossos abandonados, né, vagando pelas ruas, sofrendo as agressões de vícios que toda essa situação causa. Então, a gente começa, quanto mais evolui, mais horror a essas situações nós vamos desenvolvendo. E é bem interessante a questão 734, que Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos, em seu estado atual, tem um homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Vejam, a gente pode, né, caçar, né, pescar, sem preocupação, ilimitadamente. E olha a resposta dos espíritos. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. Se for para prover o sustento e a segurança, esse direito ele está assegurado. Mas, se houver um abuso, aí esse abuso jamais vai constituir um direito. E aí eu lembrava que lá no início dos tempos, o homem tinha necessidade de caçar, né, e utilizar a pele dos animais para se proteger do frio, da chuva, né, era uma necessidade. Hoje, nós ainda temos necessidade disso? Não mais. Não precisamos mais caçar, matar um animal, né, de forma desordenada para
nos aquecer. Mas existe o comércio ainda da pele de animais para um comércio. Será que nós ainda necessitamos disso? Esses animais são nossos semelhantes. Nós devemos cuidar e respeitar. Então vejam como, a partir do momento que nós vamos sendo esclarecidos, essas questões vão nos trazendo, vão nos causando horror. Lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, fala da lei de amor, Lázaro vai nos dizer que na sua origem o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Então, meus irmãos, é somente através da lei de amor que nós vamos poder nos livrar do individualismo. Nos livrar não, né? Mas substituir o individualismo pela integração de todas as criaturas, para assim por fim nas misérias sociais. E para concluir as nossas reflexões de hoje, né, o Espiritismo, dentro ainda do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, lá no item 7, ele fala que o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Que possamos, meus irmãos, sermos seres fraternos, que possamos desenvolver em nós esse amor universal, para que assim possamos estar trabalhando o nosso processo evolutivo na conquista da vida futura. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. E concluindo a nossa explanação, gostaria de convidar a todos para a prece de agradecimento por tantos esclarecimentos oportunos que foram trazidos. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, mestre e amigo, queridos mentores espirituais, é com grande alegria que aqui estamos a agradecer por esta oportunidade bendita de esclarecimento, de renovação, de transformação através do estudo dos Espíritos. Que possamos, Pai, desenvolver em nós este amor, esta fraternidade que nos levará a alçar planos superiores em nossa jornada evolutiva. Auxilia-nos, Pai, para que possamos ter disciplina, ter coragem, ter fé e perseverança diante das provas da natureza que nos chegam a todos os instantes. Que o seu amor, que a sua luz se faça presente, Pai,
hoje e sempre. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e sempre.